Vamos falar agora de transporte coletivo em Teresina. Representantes dos 4 consórcios de ônibus da capital garantem que a prefeitura segue descumprindo o acordo firmado com os empresários em outubro de 2021. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina cobra que a prefeitura assuma a bilhetagem eletrônica e pague as dívidas junto aos empresários. Em novo levantamento, o Setut aumentou a dívida para 55 milhões que era 55 para 61 milhões de reais. Uma atualização do valor da dívida. Isso referente às despesas de novembro de 2020 a agosto de 2021. Nós vamos tratar deste assunto com a consultora jurídica do Setut, a doutora Nayara Moraes. Doutora Nayara, obrigado pela presença. Mais uma vez, um prazer recebê-la aqui. E essa polêmica continua. E no meio dessa polêmica está a população de Teresina. A prefeitura dá uma versão, o Setut dá outra versão. E aqui nós temos não só a bilhetagem eletrônica, eu queria que a senhora começasse falando da bilhetagem e depois falando da atualização do valor dessa dívida. Tá certo. Olha só, essa questão do transporte coletivo, ela vem se estendendo. Na verdade, muito pelo fato de que até agora não houve uma compreensão por parte do setor público de que a manutenção desse sistema precisa de subsídio governamental. Nós temos várias categorias que utilizam gratuitamente, nós temos idosos, estudantes que só pagam 1/3 e diante desse contexto de pandemia, tudo isso fez com que as empresas passassem a viver um longo período no vermelho. O que vem acontecendo até agora e pelas questões contratuais, esse equilíbrio entre o valor que é arrecadado e o valor que as empresas gastam para o sistema funcionar, deveria ser repassado pelo município e nunca foi repassado. Na verdade, essa gestão até agora não fez nenhum tipo de repasse aos empresários, ao sistema de transporte coletivo nesse sentido. E, inclusive, em relação ao acordo que foi firmado, são parcelas que envolvem gestão passada. Então, é o ano de 2020, o ano de 2021, todo ele, os empresários rodaram no vermelho e não receberam esses valores. E ainda a comissão que foi constituída para esse fim ainda não deu resultados, que faria a auditoria desses valores e, enfim, colocaria o pagamento disso aos empresários. Uma outra questão que é importante é em relação à bilhetagem, né? A bilhetagem é esse sistema e todos esses equipamentos que estão instalados nos ônibus. São os control seats. Tudo isso, cada empresário paga um valor por mês para que ele esteja lá no ônibus e as pessoas consigam usar a bilhetagem eletrônica. Quer dizer, tem um custo. Tem um custo. Então, a prefeitura, até mesmo para firmar o acordo para pagar os valores da gestão passada, quis assumir a bilhetagem. Não tem problema. Todos os empresários, inclusive, sentindo que isso é um custo que seria retirado do empresariado, aceitou. Só que essa operacionalização devia ter sido repassada no dia 1º de dezembro. E até agora ainda não foi. O município já proferiu entendimentos via imprensa, via secretário, que vai fazer ainda uma licitação. Então, daqui que essa licitação aconteça, que exista a efetiva tomada dessa operacionalização pelo município, mais tempo ainda de custos para os empresários. Então, isso é uma coisa que a população precisa entender. O empresário quer colocar o ônibus circulando, mas o valor do diesel, das folhas de pagamento, junto com o valor que é arrecadado em catraca, isso não tem um balanço suficiente para fazer com que o serviço seja prestado a contento. Então, é preciso que o município pague esses valores de equilíbrio que permitam que os empresários, inclusive, coloquem mais veículos, porque muitos deles têm os veículos para colocar à disposição da população. Dona, só me permita, nessa contestação que a prefeitura faz, a alegação, por exemplo, uma das alegações é que muitas vezes o número de ônibus, de veículos que as empresas deveriam colocar para rodar não é respeitado e também há muitas críticas em relação a empresários e funcionários. O sindicato reclama que não recebe, muitas decisões são feitas, segundo o sindicato, de forma atropelada. Eu queria também uma versão do Setut em relação a isso.
Olha, ainda mais em janeiro, né? Considerando que a gente está no início do ano, em que os trabalhadores eles já iniciaram um processo de tentativa de negociação de uma convenção coletiva, as tensões elas se afloram muito mais ainda. Porque se os empresários já viviam no vermelho, já estavam tentando medidas para manter os trabalhadores empregados e com os seus salários sem demissões e sem falência mesmo das empresas, pela falta desse repasse do município, isso vai se colocar de uma maneira muito mais aflorada nesse período. Porque chegou janeiro, tem que negociar uma nova convenção, os empresários sem o repasse desses valores em débito de 2021 e também os valores mensais, porque o contrato diz que mensalmente o município deveria ver qual foi a diferença entre as pessoas que entraram gratuitamente, entre as pessoas que se utilizam da integração, entre o valor que os empresários conseguiram arrecadar e ela fazer o pagamento dessa diferença na quantidade de veículos que eles querem que esteja circulando. Hoje a gente tem uma ordem de serviço com 200 ônibus e existem reclamações da população porque quer mais ônibus. E o empresário quer colocar mais ônibus, mas não tem como ele colocar à beira de um colapso financeiro sem a prefeitura pagar por esses valores. Então, esse valor que no ano passado já foi atualizado aí em 55 milhões, hoje já está em torno de 61 milhões, é o valor que é devido pelo município ao sistema, para que as empresas, através dos consórcios, possam receber e não só manter as folhas de pagamento, mas fazer os investimentos e ser ressarcidas desse valor, porque não é o empresário que controla a tarifa pública. Então, se é R$4 e só temos 1 milhão de passageiros e isso não paga o custo do sistema, querem que tenha 250 ônibus. Alguém tem que pagar. Em todo o Brasil, isso tem acontecido e em muitos estados, às vezes temos até união de estado, né, o governo do estado e os municípios que têm transporte, porque é uma dificuldade. Somar esforços aí também, em termos de entes federados, é muito importante, porque muitos, por exemplo, dos estudantes, né, que utilizam o sistema de transporte coletivo são estudantes da rede estadual. Então, assim, quem que paga por essa diferença? Poderia ser a soma dos esforços entre Estado e município, mas enquanto isso, quem está fazendo o débito é o município, porque o contrato foi licitado com o ente municipal. Doutora Nara, nosso tempo está curto hoje, mas eu queria uma última resposta da senhora em relação a que medida ou quais medidas serão tomadas por parte do setor. Tentar uma nova conversa com a prefeitura, ou se vai discutir já na justiça essa questão. O que é que o setor pretende? Que passo deverá ser dado a partir de agora? Bom, sempre acontece da judicialização, o que é muito triste, mas já não é de agora, já de muitos outros tempos, inclusive a exemplo desse acordo da gestão passada, que tinha o débito de 21 milhões, e ele foi um acordo judicializado em 26 milhões a serem pagos. Então, certamente, se não houver, né, essa negociação administrativa, no sentido de se referendar os valores e começar a pagar, nós vamos ter aí não só uma possibilidade de estrangulamento em relação à manutenção desses ônibus circulando, a novas garantias dos trabalhadores, mas também uma necessidade de judicializar, porque o contrato administrativo ele é bastante claro, ele está vigente, ele já foi fiscalizado por Tribunal de Contas, enfim, Poder Legislativo, há um conhecimento sobre isso e o dinheiro precisa ser repassado para que o empresário consiga fazer a prestação de serviço. Eles têm os ônibus, querem colocar mais veículos, por exemplo, as pessoas reclamam que o ônibus não está passando no horário. Naquela linha, para o ônibus passar num intervalo de tempo menor, tem que ter mais veículos. Só que se não tem pessoas suficientes para pagar esse custo do veículo apenas com a tarifa pública de R$4, uma inteira, então o município, se quer que tenha mais ônibus, tem que pagar pela quantidade de veículos colocados à disposição. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal Dia News. Muito obrigada e sempre à disposição.